Muito bom dia para você que segue acompanhando nossa programação neste primeiro dia de Maratona Digital da Longevidade Expo Mais Fórum 2021. Bom, a gente já teve a cerimônia de abertura no Palácio do Governo de São Paulo, com muitas novidades, mostrando que o público sênior está sendo reconhecido e ganhando mais relevância em nossa sociedade. E a gente vai seguir com mais conteúdos ricos da ABG, a Associação Brasileira de Gerontologia, e também do SESC. Logo mais a gente volta aqui do estúdio. Então, continuem conectados. Olá, você é daquelas pessoas que acreditam que dormir é perda de tempo? E você costuma levar o seu celular e o estresse do dia como companheiros para a cama? Então é para você esse vídeo. Eu sou Eva Bettini, gerontóloga pela Universidade de São Paulo, especialista em ritmos biológicos. Eu vim aqui falar para vocês a relação entre sono e cognição. Mas o que é cognição? Bom, cognição compreende a nossa linguagem, o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de resolver problemas, a nossa orientação espacial e temporal, ou seja, todo o nosso conhecimento de mundo. Mas o que é que o sono tem a ver com isso? Bem, há uma relação direta entre o sono e o nosso aprendizado. Durante o sono acontecem vários processos fisiológicos. Vou citar um deles, que é a produção do hormônio do crescimento, cujo pico se dá pela madrugada. E ele é responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune e também pela regeneração da nossa pele e reconstrução dos tecidos. Mas com relação à cognição, é durante o processo da fase mais profunda do sono que acontece a consolidação da memória do nosso aprendizado do dia, que vai de uma memória de curto prazo, para uma outra área da memória de longo prazo por um processo de síntese de proteínas. E há dois hormônios importantes envolvidos. Um deles é a melatonina, que ela começa a ser produzida na ausência da luz solar, no finalzinho da tarde para a noite. E ela é responsável pelo controle dos nossos ritmos biológicos. Só que preste bem atenção, quando entra pela nossa retina a luz azul, emitida pelo celular, mesmo por outras luzes, outros espectros de luz também tem a luz azul, entra pela nossa retina para o nosso cérebro, sinaliza que não é para produzir melatonina. Isso retarda o início do nosso sono ou interrompe se você acordar e esse espectro de luz azul entrar novamente pela sua retina. Outro hormônio principal é o cortisol. Então, se a gente leva para a cama o nosso estresse do dia a dia, a gente continua em estado constante de alerta, porque o nosso organismo lança na corrente sanguínea jatos de cortisol indevidamente, um horário que não era previsto. Isso inibe tanto a produção de melatonina ou retarda, de forma que o nosso sono fica interrompido, portanto, a consolidação do nosso aprendizado também fica prejudicada. Bem, há outros fatores envolvidos, mas no momento é o que eu tinha para deixar de recado para vocês, então atenção para o nosso sono e o nosso aprendizado. E a nossa cognição depende desse processo. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Olá, meu nome é Lucas Pellegrini, eu sou gerontólogo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre meditação e a cognição das pessoas idosas. Bom, a gente sabe que conforme a gente envelhece, é possível observar algumas alterações nas nossas funções, nas nossas habilidades cognitivas. Alterações essas que nem sempre são negativas, né? E aqui cabe ressaltar que de fato existe uma certa evidência que demonstra um declínio nas habilidades como a atenção, como alguns aspectos da memória, como em alguns aspectos da função executiva, mas melhoria em outros aspectos, como, por exemplo, na tomada de decisão, na memória semântica, né? Mas o fato é que muito tem sido estudado as possibilidades de intervenções que impactem positivamente na cognição do indivíduo idoso e conforme a gente envelhece, né, ao longo do nosso lifespan todo. E uma delas é a meditação, né? A meditação, que é uma
uma prática já milenar no Oriente. Ela foi trazida, entre aspas, né, para o meio acadêmico ocidental por volta da década de 80, 1979, 1980, por um pesquisador norte-americano chamado Jon Kabat-Zinn. Ele trouxe especificamente uma técnica da meditação que é conhecida como mindfulness, que segundo ele seria um sinônimo de consciência, né? A gente conseguir colocar a nossa consciência no momento presente e sem julgamentos. Mas o mindfulness, de fato, ele é uma das vertentes, né? Uma das possibilidades para a meditação. Existem outras técnicas, outros tipos de meditação, mas desde então o mindfulness tem sido, e a meditação como um todo, tem sido bastante estudado no meio acadêmico, e um dos interesses é entender, né, quais são os benefícios dessa prática para nós, seres humanos. Então, existem várias evidências científicas comprovando os benefícios da meditação para estresse, para ansiedade, depressão, para hipertensão, até mesmo para pacientes com dor crônica, pacientes que tenham câncer. E, recentemente, os estudos têm focado nos aspectos cognitivos e foram observadas melhoras significativas em idosos praticantes de meditação. Então, além de observar uma melhoria na conectividade cerebral desses participantes, um estudo muito interessante que foi conduzido em 2013 mostrou que houve uma menor atrofia hipocampal naqueles idosos que praticavam regularmente o mindfulness, né, a meditação. Além disso, recentemente, no ano de 2019, foi publicado um estudo de meta-análise sobre a prática de meditação e os efeitos na cognição das pessoas idosas, e de fato eles fizeram uma análise com vários estudos e foi observado um interessante resultado na cognição e uma melhoria significativa, não só nos aspectos globais, cognitivos globais, como também na memória de trabalho e na atenção. Então, tá aí a ciência mostrando que essa prática milenar pode nos trazer benefícios. E essa é uma prática que nós podemos fazer dentro da nossa própria casa. Então, por que não? Eu encerro essa minha fala mostrando para vocês que sim, existem evidências de que existem melhorias cognitivas após a prática de meditação, e deixo um convite para que todos possamos meditar. Olá a todos, sou Thaís Bento, diretora científica da Associação Brasileira de Gerontologia, e vim falar com vocês sobre cuidados com a saúde do cérebro. Nesse sentido, gostaria de iniciar falando sobre estratégias para melhorar o funcionamento das habilidades cognitivas e a importância dos exercícios de atenção neste contexto. É importante vocês saberem que no dia a dia nós podemos utilizar recursos simples para treinar a nossa atenção, que é dividida em atenção sustentada e atenção concentrada. A habilidade de atenção, ela é bastante relevante porque ela é a primeira etapa do processo de memorização. Então, muitas vezes, para termos um bom processo de memorização recente, precisamos ter a nossa atenção focada em uma única tarefa. Então, importante que vocês possam evitar tarefas divididas que compõem um outro grupo de habilidades do foco atencional, que é a atenção dividida. E vocês podem me perguntar, quais atividades eu posso realizar no dia a dia para treinar o desempenho de atenção? A primeira dica que eu daria de exercício seria o jogo dos erros, ao qual comparamos a mesma figura, porém, uma delas conterá erros que terão que ser localizados. Há hoje, por exemplo, jogos de 7, 8, 10 erros, inúmeros erros que podem ser procurados. Uma outra opção são os caça-palavras, que são exercícios de suma importância para treinar a atenção sustentada, o jogo do labirinto, para fazer um percurso de trajetória e achar a saída deste local. Um outro jogo importante é onde está o alvo. Então, em uma figura repleta de estímulos, procurar aonde está determinado alvo. Esses exercícios vão te ajudar a manter a sua atenção focada, concentrada e, consequentemente, a sua memória recente
vai ser mais eficiente e você diminuirá a sua frequência de esquecimentos. A ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, parceira do evento Expo Longevidade Mais Fórum desde a primeira edição, saúda a todas as pessoas que participarão da edição deste ano. Aqui vocês encontrarão conteúdo científico, cultural e de empreendimentos na área do envelhecimento. Agradecemos a parceria e desejamos que o sucesso dos anos anteriores seja superado nesta edição. Parabenizamos aos idealizadores, aos organizadores e aos demais parceiros. Associação Brasileira de Gerontologia presente. Excelente evento a todos!